Foi bom, quem tiver oportunidade aí, eu acho que Aham, vale a pena demais. maravilha. Vou falar Você, rapidinho aqui para não atrapalhar a aula do Dr. Reinaldo também. tá Então, certo. então, de forma objetiva, traga para nós as novidades aí, Rafa. Beleza. O curso, então, até uma curiosidade aí para o pessoal, ele não é só focado em refrativo, o foco é refrativo, mas ele abrange segmento anterior também. Fala muito de córnea, ceratocone, catarata, lente, mas da questão da refrativa, trazendo as novidades que eu vi lá, que eu achei interessante, ele é estruturado assim numa sequência de desde o pré-operatório até o pós-operatório. Eu vou falar assim uns tópicos nessa sequência. Na Aham, avaliação pré-operatória, que foi tipo, basicamente a aula que a gente falou ontem, eu vi que está tendo muito destaque na questão do olho seco, porque até a justificativa que o Marconi deu lá no curso é porque com o avanço assim das técnicas de refrativo e da propedêutica também, a ectasia e aquelas complicações que a gente tinha no início da cirurgia, elas não estão sendo mais tão frequentes. Aí agora o foco assim é controlar essas pequenas alterações que pode induzir. E como eu falei ontem, o Dr. Reinaldo reforçou, o olho seco é uma alteração que está presente na grande parte dos pacientes, nem que for durante algum período, mas acaba aparecendo. Aí falaram bastante dessas novas tecnologias, desses exames que estão crescendo muito, mebonografia, os tratamentos também falaram muito da questão dos lasers, a luz pulsada, o Lip Flow, tinha até uns wet labs para os médicos aprenderem a fazer essas terapias, principalmente a luz pulsada, que parece estar tendo uma procura maior aí no tratamento. E sobre medicações mesmo, que eu vi que está sendo bastante utilizado nos casos graves, aí não só na refrativa, no olho seco em geral, é o soro autólogo. E uma questão que eu achei interessante também é nos casos de blefarite crônica, o uso da azitromicina agora, em vez de usar a doxiciclina, que classicamente é mais usado, a azitromicina, os estudos se mostraram como tão equivalente e numa posologia muito mais cômoda e com muito menos efeito colateral que a doxiciclina. Na parte propedêutica também, muito se falou sobre a questão do mapa epitelial no OCT. A gente vai ter uma aula disso, eu já vi aqui a Maria Luísa que vai falar, mas foi praticamente o exame mais discutido lá no pré-operatório, foi o OCT, não foi os tomógrafos, igual eu pensei que seria. Alguns dos palestrantes lá até falaram que eles costumam usar de padrão ouro, assim, o OCT combinado com uma topografia, que não, às vezes nem é necessário o tomógrafo nesses casos aí. É, Aí vou deixar para a Maria Luísa falar mais do OCT na aula dela, senão a gente foge aqui do assunto. Na parte do intraoperatório, que mais foi discutido lá é a questão de presbiopia. Está tendo um grande avanço aí de procura de pacientes presbíteros, não só na cirurgia refrativa, né, mas os pacientes presbíteros que querem ficar livre do óculos, e aí a cirurgia refrativa é uma excelente opção. E o que mais se discutiu lá foi a estratégia de refrativa nesses casos. Fazer micromonovisão, fazer a monovisão clássica, que a maioria não indica, né? E o laser das eyes, né, que é o Presbionde. Não sei se a galera já ouviu falar que o Presbionde é uma plataforma que foi criada pelas AIS, que aí a proposta do laser, né, não sei como é que é na prática, é fazer uma ablação personalizada para o caso da presbiopia, que aí eles não falam exatamente como é que é o laser, né? Mas eles falam isso, que é uma ablação personalizada para o presbítero, que dá uma profundidade de foco, diminui aquelas queixas que o paciente tem com monovisão. Falaram também muito da questão do Smile como uma técnica promissora, né? E a justificativa do Smile aí que promete ser uma técnica um pouco mais segura do que o LASIK em questão do flare e com a recuperação muito mais rápida que o PRK, por exemplo. E eles até citam também alguns casos de miopia um pouco mais alta, ele não faz para presbiopia, né? Que aí aqueles casos que o PRK deixava a córnea muito plana, talvez o Smile seria uma boa opção aí nesses casos. É claro que fala tudo também das técnicas claras, é um curso que vai desde o básico ao avançado, mas eu estou falando mais aqui do que está de novo, né? E no pós-operatório,
os estudos mais recentes que eles trouxeram lá foi o uso da losartana tópica, que a gente já viu muitos estudos aí em questão de opacidades corneanas. Eles estão usando a losartana em casos de haze prolongado, de LASIK, e mostraram os estudos lá com resultados bem favoráveis. E a questão da insulina tópica também, no caso da refrativa, sendo usada em casos que a desepitelização está sendo mais arrastada. Foi esses tópicos aqui que eu separei para a gente. E aí a sua apresentação, muito bom. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Rafael, pessoal? A hora é agora. Eu gostaria, na verdade, de complementar alguns pontos, doutor Arnaldo. Perfeito, E vamos em justamente, frente, Rafael. então, Rafael, eu não sei se você esteve no CBO do ano passado, eu tentei acompanhar o máximo que eu pude lá as aulas de córnea e acabei falando aqui um pouco com o doutor Arnaldo também sobre alguns tópicos. Esse laser da Exato. ZEISS, Pode abrir o seu vídeo, Rafael. Acho que o seu vídeo está fechado. pronto, Isso. esse laser das AIS que eles estão prometendo, essa ablação topoguiada aí para o presbítero e tal, foi desenvolvido junto com o Gatinel. Na verdade, foi o Gatinel que começou a fazer essa ablação mais personalizada. E eu até conversei sobre isso com o Dr. Arnaldo, que eu tentei entender lá na hora e ficou um pouco confuso. Mas, em termos grosseiros, ele causaria de maneira proposital uma aberração esférica no olho e uma aberração esférica positiva no olho e uma aberração esférica negativa no outro, para que um olho, como se fosse uma lente, uma EDOF que você está fazendo ali na córnea do paciente. Ele explicou mais ou menos dessa forma. E aí a ZEISS comprou a patente e está desenvolvendo junto com ele. Mas ainda é uma promessa, né? Ainda não tem muito sobre. Entendi. Exato. Bacana. A correção da presbiopia com laser não é uma proposta nova, sabe? Nós já tivemos um laser aí, que era o Tecnola Z100 da Bausch, e ele fazia um tratamento que chamava Supracor, que era justamente criando uma aberração esférica na córnea. Com isso, a gente conseguia, de uma certa maneira, driblar a presbiopia. Lembrando que esse tratamento só era realizado no olho não dominante e era como se fosse uma associação de uma indução de aberração, mas uma micromonovisão. Esse tratamento ele só se prestava para pacientes que tinham baixas ametropias, não podia ter um componente cilíndrico importante, e era um tratamento que dava um resultado. A maioria dos pacientes se sentiam bastante satisfeitos com esse tratamento, o Supracor. Na realidade, a Bausch, quando criou esse tratamento, ela criou uma outra plataforma para ser usada com o feto segundo deles, que era o Intracor. Mas, infelizmente, o equipamento de feto segundo da Bausch, ele não conseguiu decolar, até porque eles não conseguiram, demoraram muito tempo para conseguir a patente no Brasil. Então, ele meio que às pressas mudaram a tecnologia, em vez de ser o Intracor, ou seja, fazer o tratamento com laser de feto segundos, eles mudaram para o Supracor, que era um tratamento que a gente fazia na superfície da córnea. Essa ideia não é nova e é a boa notícia que nós temos para vocês é que o nosso laser lá, ele já está com esse software de presbiopia já instalado na máquina. Na realidade, a Alco ainda não conseguiu a liberação da Anvisa para que o tratamento a gente comece a realizar, mas a gente espera que até nos próximos 6 meses aí, a Anvisa libere aí a licença para a gente já começar a fazer o tratamento de presbiopia lá no nosso laser. Inclusive, já está até pré-instalado lá na máquina. É claro que ainda não está habilitado. Se a gente quiser fazer algum caso, ainda não é possível. Ainda não temos o cartão necessário para realizar o tratamento. Mas, certamente, durante esse ano, vocês vão ter oportunidade de fazer o tratamento da correção da presbiopia lá no Ocular Laser com o nosso laser. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Rafael? Reinaldo, você quer acrescentar alguma coisa? Essa questão da presbiopia na córnea, isso aí realmente é coisa muito antiga. Isso é desde a ceratotomia hexagonal que se tenta fazer uma córnea hiperasférica, hiperprolada, para você criar uma profundidade de foco e facilitar a visão de perto. O problema é realmente que você compromete a qualidade da visão de longe. Por isso é que se faz no olho só. Então, tudo que está relacionado à idade,
só se justifica se o paciente realmente for muito resistente ao uso do óculos para presbiopia. Aí ele vai aceitar a básico, ele vai aceitar a monovisão, né? Vai aceitar a lente intracorniana, aí ele se submete a procedimentos intraoculares, porque realmente ele é muito resistente. Mas se o paciente for um paciente exigente, de qualidade de visão, é frustrante o resultado, porque o paciente percebe que a qualidade não é aquela que ele imagina que ele vai ter, por exemplo, que ele tem com óculos, ele vai ter depois da cirurgia corneana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e avaliar muito a expectativa do paciente para não haver frustração. Muito bem. Mais alguma Perfeito. Então pergunta? Mais vamos lá. algum, quer falar alguma coisa aí? Não, alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Podemos ir em frente? Então vamos lá, Reinaldo. Pessoal, antes da gente iniciar aqui os casos cirúrgicos aí, lembrar que é super importante a interação de todos vocês. O Reinaldo ele tem um trabalho enorme em poder coletar esses dados cirúrgicos para poder apresentar para vocês. E para que vocês tenham um ótimo aproveitamento, é super importante que todos participem. Apareceu Então, aí? apareceu. A minha sugestão é que vocês sejam proativos e vocês participem. Nós estamos aqui para aprender um com os outros. Então, não tem problema se errar, se por uma questão de inexperiência falar alguma coisa que não é mais adequada. Ninguém aqui é dono da verdade. Agora, vocês realmente têm que participar, porque senão o objetivo não será atingido. Reinaldo, está só com o tema da aula. Clica 2 vezes aí para abrir. Espera aí. Eu acho que não apareceu aí não, né? Então... Não, só está o... Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Apareceu aí? Ótimo, isso. Bom, nós paramos no caso número 15. Vamos lá, então, de forma bem objetiva, vamos começar a discutir as topografias aí. Quem que vai apresentar esse caso aqui? Vamos convidar o próprio doutor Rafael aí para apresentar esse primeiro caso para nós, por favor. Eu? Rafael, eu vou só fazer colocar você a par do caso para você continuar, tá? É um paciente que ele chegou com essa topografia, um ceratocone já importante no olho esquerdo, um ceratocone incipiente no olho direito, e foi submetido aqui, já está o planejamento do anel no olho esquerdo, que nós vamos depois discutir muito esses nomogramas, porque esse paciente estava tendo uma progressão do cone. Foram colocados 2 anéis, aqui estão os 2 anéis de 160, de 150 e 200 micra, isso em 2013. E o que trouxe esse caso? Porque é baseado na topografia o planejamento. Como é um caso muito antigo, ainda não se falava em planejamento baseado em asfericidade. E depois, em 2014, esse paciente foi submetido ao crosslink. Então, vamos lá agora, daqui para frente, você acompanha o caso. Aqui está, então, o pré-operatório, pré-crosslink do olho direito e o pré-anel do olho esquerdo. Ok? Aqui está agora a topografia. Agora eu gostaria que você fosse acompanhando essas topografias aqui. Olha aí. A pergunta que eu te faço é o seguinte: está havendo progressão no olho direito, Rafael? Está o pré, aqui após o crosslink no olho direito e após o anel no olho esquerdo. A questão é, está havendo progressão desse ceratocone onde foi feito o crosslink? Todas as topografias estão na mesma escala, né? Todas as topografias estão na mesma escala, né? De meia dioptria? Então. Tá tendo progressão, né? Aparentemente está tendo progressão, sim. O K2 a gente vê que foi de 45 para 48? 48 e 38, 48, com 10 38. meses e com 1 ano. Você vê que a topografia foi repetida pouco tempo depois, porque eu já estava com a suspeita de progressão.
e foi para 52. 52,9, aumentando, inclusive, o astigmatismo. Ele tinha um astigmatismo pequeno, observe, antes, um pequeno depois, e olha o que aconteceu com o astigmatismo topográfico 10 meses e 1 ano. Foi para 3 de cilindro, depois foi para 6 de cilindro. 6. Alguém tem alguma dúvida que está havendo progressão? Não. Hã? Eu Não. 1 não. ano, Não. tá? Vamos Alteração continuar do aqui. SAR2 e o astigmatismo. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Então vamos continuar. 1 ano, Rafael. Vamos lá agora para 2 anos. Três anos. Aparentemente estabilizou agora, né? Aqui chegou a 53. Ah, regrediu. Aqui foi para 50. Aqui para 50, 49, 90, 49, 50. 3 anos. Vamos lá, 5 anos, 3 anos e meio. 5 anos. 4 anos, 5 anos. Aqui já mudou de tecnologia, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos pegar na mesma tecnologia até 4 anos após o tratamento. Uhum. Eu pergunto, será que justificaria a gente ter só acompanhado esse paciente depois de tanto tempo? Será que não deveria ter sido colocado um anel nesse olho direito, não? Considerando que houve progressão da topografia e considerando que o crosslink não funcionou? Eu confesso que naquela primeira fase ali que estava tendo em 1 ano teve aquele progressão significativa ali, é difícil não fazer nenhuma conduta, né? Eu acho que eu ficava tentado a colocar um anel, sim, apesar de não ser comprovado que o anel ele estabiliza o ceratocone, mas muitos especialistas relatam que o implante do anel ele segura sim um pouco Mas essa é isso, veja progressão. bem, Rafael. Com 7 anos, olha a topografia do olho direito e a topografia do olho esquerdo. Sim, mas eu estou falando naquela fase ali que passou 1 ano e o paciente progrediu muito, né? Ali Vamos que eram continuar. Olha o pré-operatório desse paciente e olha a visão desse paciente 7 anos após o tratamento do crosslink e do anel. Por que eu estou trazendo esse caso para vocês? Porque, gente, topografia após o tratamento refrativo é um exame complementar. Você não deve tratar a topografia. Você tem que avaliar a visão do paciente, você tem que avaliar se o paciente está satisfeito com o resultado. E se observa que, apesar de ter tido essas variações todas, a visão desse paciente está muito boa. Considere que esse paciente estava pré-operatoriamente, ele estava com 1 de visão, quando ele fez o crosslink, ele já estava com a visão um pouco comprometida, ele não deve fazer crosslink com a visão 1, então ele já tinha a visão com 0,9, alguma coisa assim, 0,8, por aí, e no olho esquerdo ele tinha 0,4, que foi colocado o anel. Então, vocês observem que o crosslink, apesar dessas aparentes variações de topografia, quer dizer, estava em 45, foi para 48, 48 para 52, isso são variações do exame. Então, muitas vezes, o médico fica preocupado em tratar, em ter a sua conduta baseada na topografia, mas é importante a visão. Se fosse o contrário, uma topografia linda, com a visão com problema, aí sim nós teremos um problema. Mas se a visão está boa, após crosslink, por quê? Porque aqui nós temos algo que atrapalha muito a topografia, porque ela é baseada na superfície, que é o Raise. O Raise interfere na qualidade da topografia e pode nos dar falsos positivos, como se estivesse havendo uma progressão. Do olho esquerdo, a gente sabe que o anel tem um efeito tardio. O anel não é só 6 meses que é o melhor resultado. Ele vai tendo aplanamentos e mudanças durante anos. Então, por isso mesmo, a gente teve variações muito importantes
você tem topografias muito irregulares, que, no entanto, apesar dessa irregularidade toda, o paciente tem uma ótima acuidade visual. Continuando aqui, olha a sensibilidade ao contraste. Outra informação importante para vocês. O anel, ele melhora a acuidade visual, reduz as aberrações de alta ordem, mas não normaliza a qualidade da córnea. A córnea persiste com uma córnea de má qualidade. Vocês observem que o crosslink, que é o olho direito, foi feito crosslink. Um ano após o crosslink, olha aqui, tá muito ruim a sensibilidade ao contraste, 2 anos, observe, 2 anos e meio, 3 anos e meio, a sensibilidade ao contraste está normal. Mas olha o anel, que tem até uma melhor acuidade visual. Estava péssima antes do... 1 ano após o anel, observe, 2 anos após o anel, 2 anos e meio, 3 anos e meio, ou seja, a sensibilidade ao contraste não fica normal. Você não consegue melhorar essas aberrações, ou melhor, você consegue melhorar, mas você não consegue normalizar essa qualidade de visão com o anel. Por isso que é muito importante a gente interferir precocemente para não deixar o ceratocone evoluir, porque lá na frente o resultado nunca será o mesmo. É lógico que o paciente fica satisfeito, porque o paciente que tem uma visão de 0,1, 0,2, 0,3, você consegue com 0,8, ele vai ficar muito satisfeito, mas a qualidade de visão dele não é uma qualidade de uma córnea normal. Tá certo? Então, esse caso eu trouxe para vocês não diagnosticarem progressão baseada em topografia, principalmente quando esse paciente foi submetido a um crosslink, porque o crosslink tem que produzir aquele raise bom para que ele possa ser eficiente. E durante esse período você vai ter grandes alterações topográficas, não indicando progressão. Tá certo, Rafael? Certo. Aprendemos com esse caso aí, então, a tomar muito cuidado com essa questão de progressão após crosslink? Sim. Mas aí, o senhor indica algum exame melhor do que a topografia para avaliar se está tendo a resposta ao procedimento? Acompanhe pela visão. Se a visão desse Entendi. paciente está boa, está estável, é porque o ceratocone está estável. Quando Não o está ceratocone progredindo. progride, ele com certeza ele piora as aberrações de alta ordem e piora a qualidade de visão, inclusive com correção. O que aqui nos interessa sempre a melhor visão corrigida. Você não faz Uhum. anel para tirar óculos, você faz anel para melhorar a visão corrigida. Por isso mesmo que você só faz anel quando a visão corrigida não é boa. Uhum. Se a visão corrigida for boa, você não vai fazer anel, você vai fazer crosslink, se estiver progredindo. Ok? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo, quer fazer alguma consideração aí? Esse caso é muito legal, gente. Olha o tanto de informações que a gente viu aqui. Observe. Reinaldo, eu acho que o mais Provavelmente. importante. Olha aqui. Pode concluir, Reinaldo. Pois é, não, só mostrando como que realmente a gente tem até a tendência de falar assim, não, gente, saiu de 48, foi para 52, como é que não está progredindo? Se o critério de progressão é o aumento do K-máximo de uma dioptria. Aqui estava com 10 meses, olha aqui. Vocês acham que uma córnea vai sair de 48 e vai para 52 em 2 meses? Claro que não. Verdade. Ok? Então tome muito cuidado de não ficar dando laudo, dando diagnóstico de progressão em córneas submetidas ao crosslink. Mesmo córneas muito irregulares após anel, olha essa aqui. Olha como é que era. Olha como é que está. Muito irregular. No entanto, observa, estava com pré-anel 51,46. Olha pós-anel 53,41. E o paciente está com a visão de 0,8. Então, não fique avaliando o resultado de anel também pela topografia. Você vai ter um resultado desse aqui, olha aqui. Você fala assim, houve alguma melhora topográfica? Será que justificava colocar um anel? O paciente estava com 52 por 46, 5 de astigmatismo, um K-máximo de 51, 52. Foi para 53, aumentou o K-máximo. Aqui estava 54. Quer dizer, aumentou o K-máximo, aumentou o astigmatismo, a córnea está muito irregular, mas a visão dele está muito boa. 0,7 de astigmatismo de 85.
Ou seja, não avalie resultado pela topografia. Era essa a mensagem que eu queria trazer com esse caso. Alguém? Então, Arnaldo, continua, por favor. Assim, eu acho que o grande aprendizado desse caso aí, Reinaldo, é o seguinte: a gente lembrar o seguinte, topografia corneana é um exame que depende da transparência corneana e da qualidade do filme lacrimal. Se você tem uma córnea irregular, aberrada, com um filme lacrimal inadequado, você não vai ter uma imagem especular de boa qualidade e, consequentemente, a gente não pode confiar nessa topografia corneana. Ou seja, se você tem olho seco, se você tem uma córnea irregular, se você tem haze, a topografia vai vir cheia de artefato e a gente não pode concluir nada através dela. Do mesmo jeito que a tomografia de córnea é um exame baseado na transparência corneana. Se você não tiver transparência em determinada região da córnea, você vai ter um artefato que certamente vai atrapalhar e vai criar uma falsa imagem para você. Então, a gente, como o Reinaldo gosta muito de falar, a gente não pode tratar exame, a gente tem que tratar o paciente. E avaliar não só a acuidade visual, como a qualidade visual do paciente, seja pela sensibilidade ao contraste, e também o próprio paciente, ele tem a percepção de no dia a dia dele, avaliar se a qualidade da visão dele está melhorando ou piorando. Ok? Ok, Alguém gente, quer alguém quer fazer acrescentar mais alguma coisa? Isso. Vamos convidar, então, a doutora Maria Luísa para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Eu sempre falo com vocês para anotar o número do prontuário, se vocês quiserem saber o resultado atual desse caso, porque esses pacientes são pacientes que são, às vezes, operados há muitos anos, mas eu continuo acompanhando esse paciente. Refrativa você não dá alta. Se você der alta para o paciente, ele vai procurar outro médico e, se ele avaliar o resultado pela topografia, como a gente não deve fazer, ele vai dizer para você que a córnea está muito ruim, o resultado foi muito ruim e não sei o que, você vai ter um paciente insatisfeito por causa de uma avaliação inadequada de alguém que não é da área. Então vamos lá agora, Luísa, vamos lá esse caso aqui. O que é que você acha aí? Essa córnea tem problema? Luísa? Doutora Maria Luísa está online? Avaliando. Está, né? Tá. Estou online. Então, só para te ajudar a Só pela raciocinar aqui, topografia ou levar em conta a acuidade visual também? nós estamos falando aqui de topografia, mas você pode levar em conta a acuidade visual, idade, a quantidade de ametropia. Isso diz muito sobre o caso, né? Então, aqui é o seguinte, você, quando vê uma topografia, você deve olhar a escala. Não olha só para a cor, não. Olha a escala, que você vê que elas geralmente estão em torno de meia dioptria, que é a melhor escala que você deve usar para a topografia. Então, você olha as escalas. Lembrar que todo topógrafo tem índices de predição de ceratocone. Esse topógrafo aqui, ele usa os critérios aqui de regularidade escleral e de assimetria escleral. Mas tem topógrafo que usa os critérios de Rabinovich, tem topógrafo que usa os critérios de Claes-Maeda, né? Então, quer dizer, cada topógrafo tem lá o seu software. Esse software, na verdade, eles não têm uma confiabilidade muito alta. Muitas vezes, qualquer artefato, qualquer alteração de filme lacrimal pode dar uma córnea muito irregular e esses índices virem todos errados. É muito raro também que esses índices venham todos normais, como aqui. Esse topógrafo ele foi calibrado para que qualquer alteração dê um índice alterado. Ou seja, ele tem uma alta sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Exatamente para ele não dar falso positivo. Ele pode dar falso negativo. Tá certo? Desculpa, falso positivo. Ele não dá falso negativo. Quando ele fala que é ceratocone, a maioria dos casos aqui pode não ser ceratocone, mas quando ele fala que não é ceratocone, com certeza não é. Como no caso desse aqui, os índices todos normais, como ele é muito sensível, a chance de ter um ceratocone aqui é muito baixa. Então, você considera o astigmatismo, o eixo do astigmatismo, a simetria do astigmatismo e a ortogonalidade do astigmatismo.
Você vê alguma alteração, algum problema nessa topografia, Marilis? Não, não vejo. Tem um astigmatismo a favor da regra em ambos os olhos. Perfeito. Os valores paramétricos estão dentro da normalidade, 42, 44. Aham. Lembrar que uma ceratometria alta, ela é significativa para diagnóstico de ceratocone. Uma ceratometria baixa não é de segurança contra o ceratocone. Tá certo? Você pode ter um ceratocone com ceratometria baixa, mas a ceratometria alta, com muita frequência, é ceratocone. Bom, então, esse paciente foi submetido a um PRK, porque eu também não vi nada de errado. Doutor Reinaldo, Pois não? eu queria fazer algumas perguntas com relação a essa primeira topografia aí, porque eu, sinceramente, eu não tive segurança nessa topografia, não. Eu Pois não não. sei como que ela foi realizada, se o paciente estava com o olho lubrificado, se não estava, porque nessa topografia do lado direito, tem algum erro nela aí, porque ela tem uma simetria superior, o que não é normal. Está realmente simétrico, mas com uma diferença superior e inferior, em termos de evidência colorimétrica, vamos falar assim. Apesar dos números, a gente está lendo todos os números normais. A do olho esquerdo, então, ela é muito estranha. Eu não consigo interpretar a imagem para ver morfologia. Uhum. Tá, então vamos lá. Eu não sei se. Eu, Não entendi as suas dúvidas. Vamos a elas, então. Primeiro, é muito importante, quando você vê uma assimetria, como você está vendo aqui, é muito importante a gente ver como que está esse cilindro. Porque quando você tem um cilindro muito baixo, o topógrafo pode dar um astigmatismo em qualquer eixo. E isso não é o problema. O problema é quando você tem um astigmatismo significativo, pelo menos acima de 1, e você tem um eixo que não seja ortogonal, a favor ou contra a regra. Agora, quando você pega uma topografia, se a gente se leva pelas cores, a gente tem uma tendência de achar coisas que não existem. Você observa que a ceratometria nesse ponto aqui, ela é 43,62. Nesse outro ponto aqui, ó, ela está 42 a simetria é muito pequena. E aqui eu vi no índice de assimetria inferior-superior 0,61. Quer dizer, meia dioptria que deu 0,30. Isso é muito normal. Para a gente começar a ter uma assimetria importante, a gente começa a pensar acima de 1,4 dioptrias. Então, quando você tem uma assimetria, mas você tem um baixo astigmatismo e que você tem um índice de assimetria muito baixo, ou se não tiver o índice, mas pelo menos pelo mapa de cores, você vê que tem uma diferença muito pequena, essa aqui está 45, cá embaixo está 44,91. Ou seja, é uma diferença insignificante, porque a gente se deixa levar muitas vezes pelo mapa de cor. A gente deve sempre lembrar que o mapa a relação de cor, ela varia muito pouco em função da variação em dioptria. Tá certo? Então, às vezes, o mapa de cor nos leva a erros de interpretação. Mas eu tô um negócio. O mapa de cor e essa morfologia também pode nos levar a diagnóstico de ceratocone frustro. Porque a gente pode ter esses números todos normais, o astigmatismo relativamente pequeno, o eixo tudo ok, conforme a regra, e assim mesmo a gente pode detectar, e aí a gente vai para depois um pentacama. Não é esse o caso. Porque senão bastaria para a gente ter esses números, eu não precisaria nem desse mapa colorido aí do lado. Mas eu acho que o mapa colorido ele serve para atrapalhar. Eu acho que a topografia colorida, ela foi feita colorida para quem não, vamos dizer, quando foi lançado o topógrafo, gente, foi um avanço. A gente não tinha topografia até na década de 90. Topografia é coisa recente. O que aconteceu quando lançaram? Foi um sucesso. E eles davam aqueles mapas tridimensionais e tudo colorido, o paciente ficava doido, a gente também. Mas, na verdade, esses mapas de cores, eles não condizem com a realidade. Eles não nos dão, eles muitas vezes eles nos levam a mais a erro de interpretação do que a diagnóstico. Então, a gente tem, quando tem uma simetria, a gente tem que valorizar.
mas a gente tem que valorizar para ver se essa simetria ela é significativa. A simetria de meia dioptria, gente, toda topografia você vai ter alguma simetria. Nenhuma córnea é absolutamente esférica. Então, qualquer alteração de filme lacrimal, qualquer alteração, às vezes na captura do exame, pode dar umas pequenas variações. Mas se você está seguro que aquela topografia é de boa qualidade e o restante do exame está normal, uma boa paquimetria e tudo, eu não vejo necessidade, num caso como esse, nem de fazer um pentacam. Tá? Nós vamos ver muitos casos que têm assimetria. Agora, se a simetria fosse mais significativa e fosse inferior com um astigmatismo oblíquo, sem dúvida eu colocaria mais preocupação naquela topografia. Num caso desse, a favor da regra, uma baixa ceratometria, nada disso é conclusivo, mas é uma somatória de informações. E os índices todos normais, uma simetria e uma regularidade escleral, tudo normal, com certeza é uma córnea muito normal. Então, eu acho que é importante essa colocação do Cláudio para que a gente valorize. E esses mapas de cores, eles estão aí para a gente não deixar passar. Agora, a gente tem que diferenciar uma assimetria insignificante para uma simetria que deve realmente ser estudada. Mas, continuando aqui, foi feito um PRK. Mas olha o que aconteceu, Ana Luísa. Maria Luísa, olha aqui o que aconteceu com a topografia. Eu marquei aqui os 3 milímetros centrais que a gente usa na córnea, são os 3 milímetros centrais. Se a córnea nesses 3 milímetros centrais estiver muito regular, a visão do paciente vai ser boa, mesmo que o restante da córnea esteja muito irregular. Você acha que essa córnea, após a cirurgia, é um problema? Não. Bom, que tem um descentramento absurdo, tem, né? Você concorda? Sim. Tá certo? Tem um descentramento. Agora, a gente vai dizer se é problema ou não se o paciente tiver queixas, principalmente queixas noturnas, quando a pupila dilata, se esse paciente tiver perda de linha, aí sim a gente tem que preocupar em melhorar esse perfil da córnea. Então, eu resolvi, então, só acompanhar. Foi feito um teste de sensibilidade ao contraste que tinha perdas leves a perdas moderadas, porém, na hora lá passou batido e esse paciente foi feito o teste sem correção. Não se faz teste de sensibilidade ao contraste sem correção. Observe aqui que a topografia, observe aqui, ó, foi feita de 2000, 2001, 2002, 2003, 2002. Observe que a assimetria é a mesma, continua assimétrica, o descentramento não vai melhorar. No entanto, o paciente tem uma boa acuidade visual e não tem queixas. Então, a gente tem sempre que analisar se isso aqui é um descentramento da ablação ou se esse paciente também tem algum raise. É muito comum esses aplanamentos virem acompanhados de um raise. Como essa paciente tem uma visão muito boa, certamente foi realmente um descentramento. Então, a gente não tem que avaliar esse paciente, se ele não tem queixa, não tem nada a ser feito. Tá certo? Aqui, lembrar que esse teste de sensibilidade ao contraste aqui, eu vi depois, tá? Por isso que eu coloquei que era problema. Mas só que depois eu vi que o teste foi feito sem correção. Paciente com uma metropia de menos 0,7 e menos 1 vai comprometer a quantidade de visão. Quem não tem quantidade de visão não tem qualidade de visão. Só se há dizer que tem uma boa sensibilidade ao contraste, ele tem que ter sempre uma boa acuidade visual. Não existe uma boa qualidade de visão para quem não tem uma boa acuidade visual. Tá certo? Você pode ter uma boa qualidade de visão num paciente que tem até uma visão aí 0,7, 0,8. Você tem uma boa acuidade visual, não é normal, mas você pode ter uma boa sensibilidade ao contraste. Que é muito comum, o paciente às vezes tem uma catarata inicial, tem uma ótima sensibilidade ao contraste, não justifica a cirurgia. Mas com a visão desse paciente, geralmente, baseada na relação de Legan, vai ser em torno aí de 0,5 de visão. Isso não dá uma boa acuidade visual. Então, na verdade, não é um problema, porque o teste de sensibilidade ao contraste aqui
foi feito sem correção visual. Alguma pergunta, Marília? Não, doutor Reinaldo. Bom, lembrando, gente, que são muitas informações para quem está começando o curso. É natural que surjam muitas dúvidas, mas tudo isso vai ser visto em detalhes ao longo do curso. Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse caso? Doutor Mais um Reinaldo, caso para a gente não ficar tratando topografia, né, gente? doutor Reinaldo, Foi não? o, o alvo dessa paciente era para ficar plano ou o alvo já era esse porque não tinha espessura de córnea suficiente para tirar o 7,75? Esses casos são casos muito antigos. Eu não, quer dizer, às vezes não são tão antigos, mas eu não tenho assim as informações que eu coloco na aula são alterações bem objetivas, porque senão a aula fica muito extensa e foge ao objetivo. Mas assim, provavelmente o paciente de 25 anos ou não tinha uma paquimetria, não, mas devia ter. Provavelmente isso aqui foi um resíduo, uma hipocorreção não planejada, é o mais provável. Nesses casos, quando o paciente está satisfeito com a visão, gente, muitas vezes eu falo com o paciente para usar um óculos para dirigir, o paciente tinha quase 8 quer dizer, uma visão de menos que 20/800, agora tem uma visão aí de 20/40, 20/30, sem correção com visão binocular. Isso é uma melhora de qualidade de visão excepcional para o paciente. Então, se o paciente não tiver muita queixa, não tiver bem adaptado a essa hipocorreção, eu só passo um óculos para dirigir à noite, uma coisa assim, para cinema. Mas se o paciente estiver muito insatisfeito, eu vejo a possibilidade de reaplicar para corrigir se tiver uma espessura satisfatória e for um caso que me deixe tranquilo para fazer uma reaplicação. Eu prefiro, muitas vezes, convencer o paciente que um óculos, para usar eventualmente, seja mais interessante, já que isso aí não atrapalha no seu dia a dia. Não, perfeito. Esse paciente de alta miopia são bem mais fáceis de lidar, né? Sai de 8 para Não, um 0,75, você paciente, fica super feliz. com certeza, a gente tem que pensar o seguinte, um paciente com 7,75, se ele olhar para o outro lado da rua, ele não consegue ver o prédio. Com 0,75, ele vê o prédio, provavelmente ele não consegue ver quem está na janela. Se ele precisar ver quem está na janela, ele coloca um óculos. Mas a qualidade de vida desses pacientes, a visão deles, eram óculos pesados, dependente de lente de contato, melhora muito. Então, vou valorizar o que melhora e não um resíduo que é insignificante para a maioria das pessoas. Mas o importante é atender a expectativa. Se a expectativa não foi atendida e a gente tem possibilidade, a gente deve corrigir esse resíduo aí. Ok? Ô, Reinaldo, tudo bom? Queria fazer uma Não. pergunta aqui também Sim. ao Lucas. Não é desse caso em específico, não, mas nos casos do PRK, a gente sabe que a gente fala que isso tem que esperar pelo menos uns 3 meses, né, até dar o resultado final. Mas com 1 semana, 2 semanas, a gente já vê a maioria dos pacientes já bem satisfeitos, né, com a visão muito boas. No caso de alguns pacientes que demoram um pouquinho mais para chegar nessa, vamos supor, 2 semanas, dando tudo certo, o paciente já está epitelizado, já está só com desmame do corticoide, mas ele ainda está tendo alguma queixa, então 20/30, 20/25, a ablação está centrada. Vocês tendem a fazer alguma coisa, às vezes prolongar um pouquinho mais esse desmame do corticoide, ou deixa o habitual e vai acompanhando? Essa pergunta é muito boa. Hoje, Rafael, eu tive um paciente assim. Eu fiz o PRK dele semana passada, pedi para voltar com 60 dias, com 1 semana eu tirei a lente, estava tudo bem, ainda tinha linha de cicatrização, orientei que a visão ia melhorar progressivamente, mas a paciente ficou muito ansiosa e voltou lá hoje, e muito insatisfeita. Não, minha visão está muito ruim, que não sei o quê. Bom, vamos testar a sua visão, mas antes nós vamos comparar com a sua visão antes da cirurgia, para a gente ver se teve alguma melhora. Aí eu pego e ponho lá uma letra de 005, 20/400. E falo assim, bom, ali você não conseguia ver. Você já está vendo? Não, estou vendo, a letra é grande. Não, você não conseguia ver. Há 1 semana atrás você não via aquela letra. Vamos ver uma menor. E eu vou diminuindo.
sempre com a visão binocular. Nada de tampar e caçar defeito. Defeito a paciente já está procurando. Aí você vai mostrando. Quando o paciente começa, chega lá 20, 40 e já começa a gaguejar, eu volto no 005 e falo assim, ó, isso você não via. Isso aqui agora você já está vendo. É uma visão normal? Não, mas é uma visão que te permite fazer tudo que você precisar sem óculos. Está tudo dentro do previsto, é só você dar tempo de cicatrização, que está em andamento, e essa visão vai melhorar mais ainda. Aí o paciente tem uma noção, porque isso não é, vamos dizer, o paciente ser chato. É porque nós não temos memória da visão. Sabiam disso? A gente não tem memória da visão. Quando você, por exemplo, corrige um paciente, ele em pouco tempo, ele não tem mais referência de como é que ele via. É triste isso, porque o cirurgião plástico faz uma cirurgia e tira um retrato antes e depois. Quando o paciente reclama, ele pega o retrato de antes e fala assim, ó, você era assim, ó. Ah, como é que você está agora? Aí o paciente não tem argumento. Mas como o paciente não tem a memória visual, ele sabe que a visão era muito ruim, mas ele não consegue quantificar o quanto era ruim. Então, isso a gente tem, então, que mostrar para ele o que ele via antes e o que ele está vendo agora, para que ele possa valorizar o que ganhou, e não o que ainda não ganhou. Ficou claro? Perfeito. E muita lubrificação, tá? Sim. O doutor Arnaldo está aí online? Então, sim, Ô, doutor Arnaldo, você lembra do caso da Isabela, que está até atendendo lembro, estrabismo que a gente operou? Ela teve perfeitamente. uma Doutora visão, Isabela. demorou um pouquinho, né? O senhor chegou a aumentar um pouquinho o corticóide dela? O senhor chegou a fazer alguma coisa? Ela na fase inicial, no RAISE, ela teve uma irregularidade corneana e teve até diplopia monocular na primeira semana. Mas com 3 semanas a visão já estava praticamente 20/20 e as queixas já haviam desaparecido. E ela começou com RAISE muito discreto. Na realidade, foi uma paciente que a doutora Juliana operou um olho, eu operei o outro, foi o primeiro caso da Juliana. E ela hoje está muito bem, super satisfeita, então é questão de lembrar o seguinte: paciente é comum e esperado que ele tenha olho seco e irregularidade epitelial nos primeiros 30 dias, então nós temos que incentivar o paciente a usar o lubrificante sem conservante com bastante frequência, que na maioria das vezes só isso vai resolver o problema. Ainda mais quando é um colega médico, oftalmologista, que aí fica, a ansiedade vai no nível máximo, então é questão de administrar, mas hoje ela está super satisfeita lá e indicando aí o procedimento para todo mundo. Não, perfeito. Só tranquilizar mesmo e lubrificar. Beleza, gente. Valeu. Exato. Arnaldo, quem vai falar esse caso aqui agora? Vamos convidar o doutora Ana Luísa agora para apresentar esse próximo. Gente, lembrando que Ô, Reinaldo, se desculpa te tiver interromper. dúvidas, vocês interrompam aí que a gente para, discute as dúvidas, tá? O objetivo Ô, aqui é Reinaldo, tirar dúvidas. Pode falar. deixa eu te perguntar, nesse caso anterior, caso você optasse por fazer um novo PRK na paciente para acabar de corrigir, se ela não quisesse óculos, você esperaria quanto tempo? Bom, veja bem, um paciente aqui, deixa eu ver quanto tempo que tem isso aqui, ó. Ah, não tem, porque essa aqui foi só para avaliar a topografia. Eu não sei quanto tempo que é pós-operatório aqui. Mas você vê que a paciente ainda tem um raise aqui, ó. Ah, não, Tem 1 2 ano anos. pós-operatório. Então tinha um raise. Esse raise, ele pode provocar uma regressão. Mas, por outro lado, uma reaplicação também, você pode provocar mais raise. Sim. Então, eu oriento a paciente que uma nova aplicação é possível, mas como ela está tendo uma cicatrização um pouco irregular, eu fotografo e mostro para o paciente, eu falo assim, olha aqui, eu só vamos fazer laser novamente se você estiver muito insatisfeito, porque esse raise vai desaparecer e a visão vai melhorar. Pode ser até que esse grau não melhore, mas a visão vai melhorar porque vai melhorar a transparência da córnea. Fazer um novo laser, a gente corre o risco de novamente ter uma cicatrização irregular. Então, eu também divido com o paciente para ver o tanto que realmente ele está insatisfeito. Quando você coloca a possibilidade de problema, que é real, um raise em cima de uma córnea que já foi aplicado a laser, então o paciente, muitas vezes, ele se adapta a essa situação e muitas vezes usa um óculos só para dirigir
e toca a vida sem maiores dificuldades. Tá certo. Doutor Reinaldo, Sim? nesse caso aí, vale a pena um corticoidezinho milesimal, deixar aí uma semana, duas, talvez até um Não, mês? não. Não vale, porque o Reise tardio, ele não responde ao corticoide. Na verdade, quando você passa Reise para um paciente que tem opacidade já tardia, você tem mais efeito colateral do que efeito terapêutico. O que eu posso fazer nesses casos, quando o Reise é importante, eu uso um imunomodulador, ou a ciclosporina ou o tracolimus. E lembrando que a losartana, foi dito aí, ela não foi feita para Reise. Reise, na verdade, não é uma cicatriz, é a transformação do ceratócito em milfibroblastos, que é um outro tipo de problema. Agora, o trabalho que foi feito com losartana não foi para Reise, foi feito para cicatrizes, tipo pós-trauma, após uma infecção. Então, perfuração, essas coisas. Tudo. Então, agora, o Rafael falou que ele está apresentando lá casos de losartana pós-Reise. Isso não é o objetivo da losartana. Mas se funcionar, vai ser ótimo. O difícil é você provar que foi a losartana. Porque como o Reise ele é autolimitado e a tendência é desaparecer, na 95% dos casos ele desaparece totalmente, então, só naqueles casos que realmente ele for muito resistente, que está atrapalhando a visão, não é o caso aqui, nós vamos falar muito disso. Nós temos o Reis, que tem a dispersão de luz para dentro do olho, que é o force word scattering, e aquele que tem da reflexão do Reis na córnea, que é o backscattering. Esse não interfere na visão. O force word scattering que interfere na visão porque ele causa um ofuscamento. Ele tem um espalhamento de luz para dentro do olho. Então, a gente tem que ver se esse Reis está causando esse espalhamento de luz para dentro do olho, que é um problema, ou essa reflexão na córnea, que na verdade incomoda mais ao cirurgião, ao examinador, do que ao próprio paciente. Mas tudo isso nós vamos ver para frente. Entenderam? E quando eu falar alguma coisa que não for clara, eu vou considerar sempre que eu fui prolixo, e não que vocês tiveram dificuldade de entender. Tá bom? Doutor Reinaldo, se eu não me engano, o Steve Wilson, em um dos trabalhos deles, ele fala de Reise tardio e do uso da losartana com resultados positivos. Mas é que nem o senhor falou, é um processo autolimitado, então mesmo ali depois de um ano, pode ser que até sem usar o colírio resolva. Não é? Eu estou usando eu não estou falando que eu não uso, não, tá, gente? Estou falando que o trabalho que eu já li foram poucos, inclusive do Steve Wilson, foi o primeiro que foi publicado, não era em Reise, era em cicatriz. Agora, se já estão usando, eu estou usando em Reise. Eu tenho um caso lá de um paciente que tem esse caso vai ser apresentado. É um Reise muito importante e com uma grande regressão de efeito. O paciente tinha uma miopia alta e ia desenvolver um Reise absurdamente importante. E esse paciente realmente foi preocupante, porque teve uma evolução muito ruim. Até hoje ele está em acompanhamento. E depois aí de 2 anos, 3 anos, mais ou menos, ainda sintomático, eu passei para ele a losartana. Não sei se foi a losartana ou se foi a melhora natural do Reis, ele começou a apresentar sinais de melhora. E eu não estou falando só em termos de acuidade visual, em termos de visualização. Eu estou falando em termos de fotodocumentação. Porque eu vou tirando as fotos quando esse paciente vem de 6 meses e vou comparando. E realmente o Reis parece estar desaparecendo com maior rapidez após o uso da losartana. Mas é discussão de caso, o impacto disso aí, como evidência científica, é muito baixo. Vamos lá, então, próximo caso agora. Alguém vai ter mais alguma pergunta? Quem vai responder aí? Problema ou não problema? Vou convidar a doutora Ana Luísa para esse próximo caso. Vamos lá, Ana Luísa. Então, caso 25. Esse aqui é só para avaliar o Pentacan, né, doutor? Não tem Isso é um Pentacan, acuidade, não. nada disso, né? Não, eu só tenho um Então, Pentacan aqui, por enquanto. Só baseado no Pentacan. Você está vendo o que aí? Que tipo de problema que você está vendo aí, Ana?
um pouco de assimetria, né? Eu diria uma Nesse momento. simetria muito importante, você acha que não? Aqui Sim, está nesse a superior. superior aqui inferior. Embora, Sim. você observe que a ceratometria praticamente é nenhuma. Ou seja, tem um aspecto de uma simetria importante, mas observe, Os parâmetros não estão tão, né? 45, 44,5, aqui 44,7, 44,7, 44. Ou seja, é uma imagem que chama muita atenção, mas uma diferença ceratométrica muito baixa. Agora, pequena. nesse caso, tem um astigmatismo aqui Mas significativo, mas o eixo também é a favor da regra. É sim. problema ou não é problema? Não, doutor, eu diria que não. Então, vamos para frente. Aqui está o olho direito, aqui está o olho esquerdo. Aqui é a refração. A acuidade visual da paciente é boa também, né? Se a gente olhar for para isso, ela tem um pouquinho de astigmatismo que a gente vê maior no esquerdo, mas a acuidade ainda é boa. Então, Agora, continua. Lembrando que você pelo pode... Pentacan, Como é que é? sim, pode falar, te interrompi. Não é pelo seguinte, é porque a gente pode ter casos de cones muito incipientes, gente, a gente pode ter uma visão muito boa. Às vezes o paciente descobre que tem ceratocone quando ele vem para uma avaliação de cirurgia refrativa. Fez inúmeros exames ao longo da vida e nunca ninguém fez uma topografia porque não havia necessidade. O paciente tinha um astigmatismo regular, tinha uma visão boa. Então, às vezes nem se faz uma topografia. Mas aí o que você acha? Aí está a córnea direita e a córnea esquerda. Problema ou não problema? Então, eu não falaria, porque eu pensaria em ceratocone nesse caso, não. Porque o mapa de elevação posterior também, para mim, não achei que me leva a pensar nisso. Mas baseado só nessa topografia anterior aqui do Pentacan, você vê problema, você ainda não se sente segura, ou seja, precisa de mais dados para você ter uma confirmação. Eu não falaria que é problema, só pela essa emendação anterior, não. Tá, então vamos continuar. Observe os índices do Pentacan, todos normais. O índice de Rabinovich aqui, o KISA e o IS, muito normais. Tudo aqui na faixa de menor que 60, que é 60 a 100, ele é suspeito, acima de 100 é patológico. O IS acima de 1,4 é patológico. Tem que dar 0,6, 0,2, todos os índices normais. O IHD, que sempre é o primeiro a se tornar suspeito, né? Em qualquer irregularidade de córnea. Observe aqui o mapa de Belin-Ambrósio. Olha a elevação posterior, nada de significativo. Olha o PTI, que é essa curva do percentual de espessamento da córnea em relação ao centro. Entre 6 e 8 milímetros, o ideal é que ele esteja na linha média e não abaixo. Ele pode estar acima, não abaixo. O BED também está muito normal, 0,56, deve ter abaixo de 1,23. Todos os exames aqui, a única coisa foi uma simetria leve no direito e evidente no esquerdo. Problema ou não problema, Luiz? Para mim, eu falaria que não. Então, esse aqui é uma tabela com os critérios de Handelman. Handelman ele fez um critério, um screening, para poder avaliar risco de ectasia. Aqui nós temos topografia normal. Essa topografia do olho esquerdo, ela chama atenção, ela não é uma topografia inteiramente normal, tem uma simetria importante, né? Aqui 3 é quando você tem uma assimetria inferior. Aqui nós estamos falando aqui é o residual do paciente, o leito estromal residual. Quanto que fica? Aqui é a idade, aqui é a paquimetria central e aqui o equivalente esférico a ser corrigido. Para cada um desses índices, desses critérios aqui, a gente tem um score aqui. 0 a 2 é baixo risco para LASIK ou PRK, 3 é moderado risco,
para PRK não foi estabelecido. E acima de 4 é um alto risco para LASIK, PRK também não foi avaliado. Então, se a gente fosse analisar os critérios, eu estou em dúvida ainda, porque realmente, olha aqui, essa córea chama atenção, olha aqui. Tá? Então, apesar dos índices todos normais, vamos usar os critérios de Randemann para ver se a gente está com segurança de operar. Então, vamos lá. A topografia, o que você acha? Qual o índice da topografia que você considera aqui? Normal, Boltai assimétrico, um encurvamento inferior, uma topografia anormal. O que você acha aqui dessas quatro? Esse aí, né, pela topografia, ele considera só o desenho mesmo, né? Só o padrão pelo desenho da Pois é, cor, então né? qual o padrão que essa córnea tem? Aquela que tem aquela aparente alteração. É uma assimetria inferior. Essa aqui? A do olho direito ou do esquerdo, você está perguntando? Não, esquerdo. O esquerdo que tem aquele problema. Tá. Sim, é uma assimetria. Então, eu colocaria no inferior, né? O dele tá... Então, é um Boltai assimétrico. Sim. Então, é 1, ok? Uhum. Bom, a paquimetria, vamos ver a paquimetria aqui, ó. 600 micra. Evidentemente, para corrigir, vamos pegar o olho que tem mais grau aqui, 5 graus e meio, 6, dá 70 e poucas micra. Você multiplica por 12. Vai variar de acordo com o tamanho da pupila, ou do tamanho da zona óptica. 72, para você ter 600 micra, se você fizer um PRK, vai ficar mais de 400 micra, certo? Uhum. Sim. Vai ficar mais de 500 micra. Então, vai ficar acima de 300 no LASIK, e no PRK tem que ficar acima de 400, certo? Sim. A idade. Então, seria 0 também, correto? A idade, idade. Qual que seria o score aqui? O paciente tem 26 anos. Então, né? 1. A paquimetria acima de 510 é 0. Essa aqui tem 600. E o equivalente esférico menor que 8 é 0. Então, qual que é o score de Randelmann, Luísa? 1, né? Hã? 1, né? O dele seria um score baixo. Pois é, tem um aqui do Boltai assimétrico. Ela tem 26 anos. Olha aqui, 26 a 29. Ah, tá, 2 no caso. Os dois parâmetros. Então, os critérios... Ou seja, é um baixo risco para LASIK ou PRK, apesar desse Boltai evidentemente assimétrico, é uma córnea normal, é um caso bom para você fazer uma cirurgia topoguiada, que nós vamos falar muito aí para frente. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Para frente? Arnaldo, quer fazer algum comentário? Reinaldo, acho que está claro. Vamos em frente. Vamos chamar agora o doutor Rafael Salinas para apresentar esse próximo caso aí. Aqui, Rafael, nós temos a topografia 1 e uma topografia 2 do Pentacam. Observe que a topografia 1, você tem lá as medidas ceratométricas e aqui as medidas do topógrafo. E o 2 aqui, você tem 42, 43. Qual o caso aqui que você considera que seja tenha um cone superior? Lembrar que ceratocone não é só inferior. Ele pode ser superior também. Na topografia 1, a você tem mais ceratometria está acima suspeita de de ceratocone? Sim. Tem 47,3, 47,99, e este cá tem uma ceratometria bem mais baixa, correto? Bom, então vamos continuar. Aqui está agora o olho esquerdo desse paciente. Já começa a ter alguns índices alterados, nós vamos ter aulas de Pentacam. Lá na ocular laser também, quando a gente não tiver cirurgia, ou tiver pouca cirurgia, que estiver tendo, nós vamos ficar brincando no Pentacam para a gente ver esses índices todos lá. Vamos continuar. Aí, começou a acontecer algo interessante. Estou falando só do 2, tá? Esquece o 1, que é o suspeito.
Observe que quando você pega o K máximo, que não apareceu aqui na ceratometria anterior, na topografia pelos anéis de plástico, de Scheimpflug, que tinha uma ceratometria baixa, aqui já quando você avalia outros critérios, você já tem uma ceratometria de 49 e uma córnea de 480 micra. Uhum. Vamos continuar. Foi suspenso, então, o uso da lente. Então, quer dizer, esse aqui é um ceratocone, tá? Tem dúvida. Sim. Ceratocone superior. E só no mapa axial anterior mapa sagital, desculpe, do Pentacam, ele não apresentou uma ceratometria alterada, embora tenha uma simetria superior. No entanto, quando você vê os outros dados do Pentacam, a gente vê que o caso 2 é um ceratocone. Quando foi suspenso o uso da lente por 15 dias, olha o que aconteceu. Olha aquela simetria, como é que ela já está normalizando. Olha como é que está o olho direito e o olho esquerdo. Evidentemente que às vezes você tem que suspender por mais tempo. Se ainda tem uma irregularidade, você tem que aguardar mais tempo, não tem um tempo definido. A topografia que vai dizer. Então, essa córnea, aqui está mostrando a topografia e aqui está mostrando o Pentacam. Na verdade, apesar de ter uma irregularidade que foi melhorada pela lente de contato, você observa que ela continuou com a ceratometria alta. Ou seja, realmente essa córnea também é doente, apesar dela ter melhorado esse padrão de assimetria. Olha, você vê como é que a lente de contato pode interferir no padrão topográfico. Teve que ficar mais de 15 dias para normalizar e, no entanto, a ceratometria continuou alta, mostrando uma suspeita de ceratocone que foi confirmada pelo Pentacam. Ok? Sim. Alguém quer tirar alguma dúvida desse caso? Um caso muito interessante, né? Aqui, aparentemente, era muito mais alterado. Aqui parecia... É do mesmo paciente, tá, gente? Aqui mostrando que essa topografia parece ser muito mais alterada do que essa aqui, pela ceratometria. No entanto, quando você suspende o uso da lente de contato, apesar de melhorar o Warpage, essa córnea, que a córnea com ceratocone pode ter o Warpage também, mas ela não normalizou completamente a ceratometria e foi confirmado o ceratocone pelo Pentacam. Então, a gente tem que estar muito atento aos detalhes, né, gente? A cirurgia refrativa, quanto mais a gente estuda, mais cauteloso a gente fica, porque tem casos como esse aqui, que às vezes eles são traiçoeiros. Você fala assim, agora melhorou. A simetria não é ceratocone. Não. Se você ainda persiste a simetria e tem uma ceratometria mais alta, realmente você tem que valorizar essa simetria. Ok? Ok. Então vamos lá para mais um caso aqui. Quem vai falar esse caso aqui? Doutor Vinícius, para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Aí, Vinícius, tem a topografia pré e pós-operatória. Você vê algum problema nessa topografia? Nessa topografia a gente vê pela coloração, né, que tem uma certa assimetria, apesar dos casos não serem tão altos. A gente tem uma refração de menos 6,5, menos 1 a 45, menos 6,5, menos 1 a 120, com a acuidade de 20/20, uma acuidade boa. Olha que interessante, semelhante àquele caso que o Cláudio fez uma observação. Observa, dá a impressão de uma simetria. Essa aqui é 44 e 36 ou 96. Aqui, embaixo, é 44 e 35, ou seja, dá uma simetria muito baixa. Uhum. Entendeu? Uma diferença, né? E entre superior e inferior, observe que deu 0,04 e 0,38. Ou seja, muito normal, tá? Agora, é igual eu falei, esse exame ele é muito mais sensível do que específico. Ou seja, ele começa a se alterar por pequenas alterações. Ou seja, ele pode dar um falso positivo. Não é
ceratocone e ele pode dar índices considerados alterados. Mas a questão toda aqui é que após a cirurgia, o paciente teve um descentramento importante. Isso. Será que isso é problema? Aí a gente vai ter que avaliar a acuidade e a satisfação do paciente, né, para saber. Observe que a gente começa a perceber que não é problema quando você vê que essa córnea é absolutamente esférica. Um astigmatismo de 0,2 e 0,2. Tá certo? Então, você tem que ver se esse paciente é sintomático. Ele não tinha as queixas e nem tinha piora da acuidade visual. Ou seja, corrigiu completamente a sua metropia a despeito dessa alteração topográfica que não tem significância clínica. Olha como é que a topografia isoladamente, se a gente não avalia todo o caso, a gente pode levantar para o paciente um problema que não existe. Se você vira para o paciente e fala assim, essa topografia sua está descentrada, aí o paciente já começa a levantar a lebre para ele. Aí eu vou ver uma segunda opinião. Não tem um descentramento aqui. Esse descentramento pode começar a te atrapalhar a visão. O paciente vai ser induzido a ter problema. Um paciente que não tinha problemas. Certo? Certo. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, lembrar o seguinte, a gente, muitas vezes, topografia corneana é um exame que a qualidade do exame depende do examinador, da centralização, da qualidade do filme lacrimal. Então, a gente nunca deve tecer nenhum comentário baseado apenas em um exame, porque um exame pode estar cheio de artefato e a gente vai tirar conclusões errôneas com relação a isso. Então, o mais sensato é a gente, em caso de dúvida, se houve algum descentramento, se tem ectasia, se não tem, a gente repetir o exame e avaliar realmente se tem procedência ou não. Nunca comentar nada baseado apenas em um exame, porque a chance de você falar uma besteira é muito grande. Vamos chamar o doutor Rafael Raad agora para o próximo. Vamos lá. É uma topografia anormal? Raad, Rafael. Só um instante, estou dando zoom aqui. Não, a princípio é um astigmatismo a favor da regra. A favor da regra, um bow tie bastante simétrico, né? Aqui, veja bem, 45,68, 45,12. A escala de meia, uma simetria pequena, né? Observe que o índice de assimetria é muito baixo. 4. Tá. Então, observe que foi feita uma nova topografia um tempo depois. Observe que aquilo que parecia ser um bow tie assimétrico, ele já está mais simétrico. Aqui que estava muito simétrico, aqui parece que tem uma simetria superior. Ou seja, são variações que não têm nenhum significado clínico, né? Então a gente tem que olhar esses índices com alguma cautela, porque você observa que no mesmo exame, né, o mesmo paciente, o mesmo equipamento, aqui tem um índice de 0,39, aqui deu 0,16, tudo normal. Agora, o índice de regularidade escleral aqui, ele está amarelo. Tá certo? No entanto, ele é menor do que o índice de regularidade escleral do exame feito 2 anos depois. Entenderam isso aqui? Isso aqui é escleral, regularidade, índice de regularidade escleral. E aqui é índice de assimetria escleral. Observe que aqui deu amarelo com 0,7. Aqui, observe que o índice de assimetria 0,7 e índice de regularidade 0,7. Os dois aqui, ó, estão normais, entanto, estão amarelo. Isso aqui começa a alterar acima de 0,8, 0,9 nesse topógrafo. Ou seja, variações, gente, pequenas variações podem acontecer no mesmo paciente se você fizer topografias sequenciais. Agora, se aquela alteração ela é significativa, é importante você aumentar a sua propedêutica. Então, o paciente foi acompanhado, chegou muito novo, foi acompanhado,
como é um paciente muito novo, a gente tem que sempre fazer um pentacam. Paciente jovem com alta metropia e córnea mais fina é uma combinação explosiva. E o Hahnemann vai dar bomba nele. Você observa que aqui estava tudo assim muito normal, né? Praticamente assim, a gente não vê nada. Mas a gente vê o quê? É um paciente jovem, uma alta metropia e que uma córnea pouco fina. Então, se a gente for colocar isso nos índices de Hahnemann, você observe que o BED dele já está começando a alterar. PTI dele também está começando a alterar. O Artmassa está começando a alterar. Nós vamos ver tudo isso com calma, gente. Então, observe que ele deu 3 pontos, porque a topografia é normal. Então, a topografia é normal. Vai ficar mais de 300, porque a metropia aqui, se você colocar 7 aqui, 8 vezes 12, 12 vezes 8, 90. Tem 500, vai ficar mais de 400 micras. Mas olha a idade, quanto é que contamina o índice de Hahnemann. Então, 3 pontos já é um risco moderado para o LASIK. O PRK, ele não foi calculado. Tá certo? Então, uma situação dessa que você tem um caso borderline, você pode usar também outros critérios de segurança, como o PTA lá do Marconi. Você soma a espessura do flap, que se for PRK vai ser 50, a profundidade de ablação, que aqui vai ser 100, 105, e a espessura da córnea, que nesse caso a gente usa menor para poder ficar o índice maior segurança. Tem que ser menor que 0,4. Se você usar microcerato, está acima de 0,4, é risco. Se você usar uma zona ótica aqui, um flap com menor espessura, ele ainda está acima de 0,40. Se você usar o fento, que dá um flap ainda mais fino, também está acima de 0,40. Então, o índice de Hahnemann de 3, jovem, alta metropia, com córnea mais fina, com PTA acima de 40, é problema. Você não deve operar esse paciente. E aqui são os critérios que definiram se esse paciente não deve ser operado. Um PTA normal, um PTI alterado e um jovem com alta miopia com córnea fina. Então, vocês observem que, se essa córnea, por exemplo, fosse de um paciente com 30 anos, 4 graus de miopia, ela poderia ser operada. Mas você não opera só a córnea, você opera o paciente. Esse paciente, então, tem que ter um conjunto de informações favoráveis à cirurgia. Se não for todos favoráveis, é melhor você não operar. A idade, como a gente vê aqui, ela pesa muito no risco. Ela pesa até mais do que a espessura da córnea. Você observa que somente uma córnea muito fina que começa a marcar ponto. Uma idade, você observa, uma idade de 18, 21 anos, 25, já marca, quer dizer, um paciente, mesmo com 25 anos, já dá um score de 2 do score de Hahnemann, mostrando como que a idade é um papel muito importante a ser considerado. Bom, eu sei que são muitas informações, mas vocês vão ver que ao longo do curso, tudo isso vai ser repetido tantas vezes que vocês vão entender e vão saber responder a todas essas questões com muita propriedade. Ok? Então, Doutor Reinaldo, muito cuidado. Jovem, alta miopia, córnea fina, muito cuidado. Diga lá. no PTA do Marconi, se a gente colocar a espessura do PRK, né, que seria 50, daria abaixo de 0,4. Por que não tentar um PRK nesse paciente? O que mais que te chamou a atenção para a gente não operar esse Ótima paciente? pergunta, ótima pergunta. Veja bem, um paciente que está com 21 anos, 22 anos, ele foi acompanhado para saber se a miopia está estável. A miopia dele aparentemente está estável. Mas é um paciente cheio de borderlines. Ele tem 0,3 do score de Hahnemann, é um risco moderado. Ele tem um pentacam alterado, um BED alterado, um PTI alterado, um ART máximo alterado e uma córnea fina. Ou seja, esse paciente tem mais dados preocupantes do que dados de segurança. Se você falar assim, mas o PTA dele, se eu colocar um PRK, vai dar normal.
Só que o PTA não foi feito para PRK. A gente pega uma carona no PTA que foi feito para LASIK. Tá certo? Todo o estudo foi feito em cima de LASIK, não de PRK. Por isso que é questionável esse índice aqui, porque não foi feito o estudo em cima de PRK. A gente considera que, vou tirar 50 porque é o epitélio, mas é uma coisa assim meio forçada. A gente faz isso porque realmente o PRK é muito mais seguro. Mas, considerando que é uma córnea mais fina, que é um paciente muito jovem, uma alta metropia, nada impede que essa miopia desse paciente ainda aumente, mesmo tendo ficado aí 1 ou 2 anos estável. Então, eu prefiro esperar esse paciente ter mais idade, porque aí eu ficaria mais tranquilo. Vou acompanhar também o Pentacan dele periodicamente, para ver se ele não está tendo nenhum tipo de alteração da superfície posterior. Você observa que a superfície posterior dele é muito normal, porém, ele já tem alterações do Pentacan. Então, se a gente pede um exame, você tem que valorizar o exame. Senão, não justifica se pedir. Respondido? Respondido. Obrigado. Mais alguma pergunta? Se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, a hora é agora, antes de encerrarmos. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Bom, gente, eu sei que no começo vocês ficam... nós paramos no caso 29, slide 129. 29, vamos pôr aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, eu estou à disposição. 29, 129. Caso. Deu para ver um bocado de caso. 129, né? 129. Então, há mais alguma pergunta aí, gente? Então, só para terminar aqui, Arnaldo, eu gostaria só que alguém repetisse essas considerações sobre topografia, porque elas são muito importantes. Dá mais uma lida aí. Quem pode ler isso para nós aí? Pode ser o doutor Rafael. Vamos voltar lá com o doutor Rafael novamente. Vamos lá. Considerações sobre topografia de córnea. Qualquer lente de contato pode alterar a topografia. Suspenda o uso até que a topo se normalize. Irregularidades ou descentramentos após o tratamento podem não ter implicação clínica. Se o resultado do tratamento for satisfatório, expectativa ok, não estresse o paciente. Eu não estou sabendo o que é isso. Teste de sensibilidade ao contraste. Teste de sensibilidade ao contraste é mais sensível para indicar uma boa qualidade de visão que a topografia. Problemas com flap, não aplicar laser. Novo flap ou preferência por trans-PRK. O tratamento de ceratocone com excimer laser não é aprovado para uso clínico. O PRK em cone incipiente com Rabinovitz preservado? O leito residual estromal. Leito residual estromal preservado já foi considerado seguro. Hoje eu não opero. A topografia mesmo associada à crosslink eu não faço, tá, gente? Que é o protocolo de Atenas. A topografia continua sendo muito importante, mas após o tratamento a laser, deve ser avaliada com cautela. É um exame complementar, não trate o exame. Follow-up. O follow-up é fundamental. Alterações topográficas podem comprometer a qualidade da visão, mesmo com a acuidade visual de 1. O tratamento de córneas com topografias assimétricas com frequência perdem linha de visão. Indicado tratamento topo-guiado. Topo-guiado. Queixas após o tratamento a laser com boa acuidade visual podem ser explicadas se a sensibilidade ao contraste estiver comprometida. Em caso de complicação, seja solidário, transparente, mantenha a calma e acompanhe o caso. Acrescente mais uma coisa ali, Rafael. Se você tem uma complicação e que você está perdendo o controle, que o paciente está ficando muito estressado e tudo, divida esse caso com alguém mais experiente para te dar mais segurança para você e para o paciente. Entendi. A topografia por anéis de plástico é superior à obtida por câmera de Scheinfeld. Em caso de um exame suspeito, utilize todas as informações possíveis. Topo, tonometria,
todas essas informações aí. O objetivo da cirurgia, perfil e expectativa do paciente. Cirurgiões experientes podem ter condutas diferentes diante de uma topografia suspeita. Por fim, em caso de borderline, nenhum exame isoladamente permite a conclusão com segurança. Muito Beleza. bem. Ok? Ok. Então, Perfeito, gente, Reinaldo. eram esses Pessoal, antes casos de aí. encerrar, lembrar os meus fellows amanhã, eu aguardo vocês às 11 horas na Ocular Laser. Ok? Reinaldo, muito obrigado. Perfeito. Falou, gente. Uma boa noite a todos, Excelente hein? os casos. Boa noite, pessoal. Até amanhã, às 11. Boa Boa noite. noite. Até amanhã, Falou, boa gente. noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo.